Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada do autoconhecimento. Se você estiver ouvindo o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido você a pular lá para o nosso canal do YouTube, já que temos hoje um convidado aqui, mesmo que não presencialmente, mas online, para nos dar uma aula sobre espiritualidade e outras coisitas mais. Estamos aqui com Juliano Posati. Bom dia, Juliano. Bom dia, Vivi, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Mystic, nesse podcast. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou te apresentar para quem ainda não te conhece, tá bom, Ju? Então vamos lá. Legal. Juliano é empreendedor, espiritualista e escritor. É meio hippie, meio bruxo e meio doido. Pai do Lorenzo e fundador do Círculo, uma escola filosófica exoconsciente para livres pensadores espiritualizados. Publicitário desde 1999, bacharel em marketing e pós-graduado em estratégia militar para gestão de negócios, membro do Conselho Consultivo do Instituto de Exoconsciência nos Estados Unidos e parceiro da The Spiritual Science Foundation, na Espanha. Como documentarista, produziu Data Limite, segundo Chico Xavier, The Afterlife Investigations, edição brasileira, No Meio de Nós e Quando Lembro de Chico. É autor dos livros Data Limite, segundo Chico Xavier, Exoconsciência, Médiuns Contatados, do Brasil, e Eles Estão no Meio de Nós. Bastante coisa, hein, Juliano? Um pouquinho, Tem né? mais 2 documentários aí já. Saiu Nova Terra. Caramba! Nova Terra saiu ano passado. Esse ano a gente está lançando Encontros e Movimentos. E também já saiu o livro Yeshua, Nosso Cristo Planetário Revelado, pela editora Citadel. E agora, o ano passado, na Bienal, a gente lançou o Sem Religião, que é um guia prático para livre espiritualidade de pessoas que já não cabem em lugar nenhum. Olha, para começar, antes a gente vai, vamos falar sobre tudo isso, mas para começar eu queria entender como que um publicitário cansou da publicidade, como é que você se descobriu dentro dessa área toda? Como que foi essa mudança para você? Eu acho que Vivi, foi uma mudança filosófica, embora tenha sido. Eu costumo brincar, às vezes atendo muita pessoal assim em mentoria, né, que está tentando fazer uma transição de carreira. E eu digo que para a gente construir uma nova terra, necessariamente a gente não precisa migrar de carreira, a gente não precisa fazer uma transição de carreira, a gente tem que primeiro fazer uma transição de consciência. Porque as carreiras precisam continuar existindo. Se Uhum. todo mundo virar um terapeuta holístico, Acabou tudo o a gente resto. vai Sim. colapsar a sociedade. E foi exatamente o que aconteceu, uma transição de consciência, porque a publicidade, né, ela propaga a consciência da falta. Isso é um negócio da publicidade, né? Então eu tenho um cliente que tem um produto e eu preciso propagar a consciência da falta, a consciência da necessidade. Eu preciso às vezes inventar essa necessidade para que o cliente venda o seu produto. E chegou uma hora que eu cansei de propagar a consciência da falta, né? Eu queria propagar a consciência daquilo que a gente já tem, daquilo que já existe latente em nós como potência. Então, no fundo, eu nunca deixei de ser publicitário, eu continuo propagando coisas, mas agora eu propago consciência, Uhum. né? Propago uma ideia de que as pessoas, elas têm um potencial latente dentro delas, e esse potencial ele pode virar ato concreto, ato de transformação. Daí, claro, se vai rolar uma transição de carreira ou não, se vai rolar uma guinada na vida da pessoa, aí já fica a critério dela, né? E Uhum. muita gente acaba se descobrindo no papel de infiltrado. Eu acho tão legal isso. Foi um mentorado meu que criou esse termo. Ele falou, sabe, Posati, eu já pensei em sair, ele é diretor de uma multinacional gigante, assim. Ele falou, já pensei em sair várias vezes, mas aí eu descobri que o meu papel para a espiritualidade é ser um infiltrado. Um infiltrado. Eu vou fazer tudo que eu sempre fiz, mas de um jeito diferente. Uhum. Uma abordagem diferente, com uma consciência diferente. E onde eu puder, como eu puder, eu vou ser ali
a famosa analogia do sal da terra, a luz do mundo, né? Vou trazer sabor, vou trazer clareza, e talvez num mercado que tem colapsado, não é, em termos de saúde mental, estresse, burnouts e tanta coisa que a gente tem visto por aí, eu acho isso fantástico. Acho que é isso, né? Isso é o que eu quero poder propagar, né? Esse tipo de nova consciência. Quando você muda a visão de mundo, quando você cuida da sua espiritualidade, você acaba que vai contribuindo, e outras pessoas também, a uma nova egrégora, né? Sim. Vai criando uma nova energia, e assim, por mais que a gente não trabalhe exatamente com espiritualidade, etc., só de você mudar a sua energia, acredito que a gente vá mudando um pouquinho, né? Um pouquinho por dia, e vai montando, porque o mundo tá precisando, né, Juliana? E talvez o próximo passo, Vivi, seja a gente superar essa ideia de eu trabalho com espiritualidade, eu não trabalho com espiritualidade, porque se a gente começa a entender, no círculo a gente estuda muito a sabedoria hermética, os conhecimentos do hermetismo, um dos princípios, que é o princípio de correspondência, diz que o que está em cima é Tá como o que está embaixo. Está embaixo, está em cima, o que está dentro está fora. Existe uma correspondência, não tem nada que eu faça com o meu corpo, eu também não faça com a minha mente, que eu não faça com o meu espírito. Não tem nada que eu faça com o meu espírito que eu não faça com a minha mente, que eu não faça com o meu corpo. Então, se a gente transcender um pouquinho, a gente sai dessa separação, dessa dicotomia. Ah, esse faz trabalho espiritual. Ah, não, esse só trabalha por dinheiro. Não, cara, tudo é espiritual. Porque em nenhum momento a gente ejeta o nosso espírito para fora do corpo para fazer alguma coisa. Exato. Em nenhum Com momento. certeza. Tudo é espiritual. Eu me lembro, eu atendi uma pessoa certa vez que ele tinha uma dificuldade muito grande com supervisor, liderados, aquela coisa toda, e era uma fábrica que construía plantas industriais, né? E eles estavam entrando no Paraguai para atender um cliente, construir uma planta ali, e havia, assim, uma dificuldade pairando, né? E a gente começou a fazer um trabalho, e ele através de um processo pessoal dele, ele acessou a consciência de que o chefe, ele e aqueles liderados tinham, numa encarnação prévia, sido exploradores daquela comunidade. Exploradores. Eles foram como bandeirantes espanhóis, alguma coisa assim, e eles tinham dizimado aquela comunidade. E no presente, aquela planta industrial sendo instalada naquela comunidade levaria progresso, trabalho, grana, dignidade, ou seja, faria florescer economia, qualidade de vida, transformaria a realidade daquela comunidade. E aí, a ancoragem dessa consciência mudou completamente a forma como ele encarava aquele projeto. Ele falou assim, cara, foi bizarro, porque a partir da minha consciência, eu ancorei isso, aí ele constelou isso. Quando ele ancorou aquilo, ele sentiu uma transformação na equipe. Que partiu dele. O movimento dele partiu uma transformação. E todo mundo começou a se empenhar naquilo por entender o bem que eles estavam fazendo ali. Você percebe? Foi uma transição de consciência, não foi uma transição de carreira. Né? Eu podia ter virado, sei lá, terapeuta de reiki lá naquela cidade, poderia, mas talvez não teria o mesmo impacto do que fazer aquilo que ele faz com consciência, né? Com essa consciência da dimensão espiritual. É parar de sair do modo culpa, né? De culpar outros, culpar o ar, culpar as pessoas, tal, e também tomar um pouquinho de responsabilidade, né, para si. E, Juliano, afinal de contas, o que é exoconsciência? Podemos dizer que é um estilo de vida, é um conceito, o que seria? Exoconsciência é um estilo de vida. Exoconsciência nasce do entendimento que a gente tem de que todos nós temos uma habilidade inata, natural, de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Aí quando eu falo isso, a pessoa fala, pô, mas isso aí é meio que mediunidade, né? Meio que essa sensibilidade, essa intuição. Com a diferença de um verbo fundamental que está no coração desse conceito. Cocriação. Cocriação. A interação espiritual,
ela tem um papel, ela tem um propósito. Principalmente nesse momento, nesse período que a gente está vivendo, que é um período de intensas transformações, de inovação, de ressignificação, de uma série de paradigmas. A interação espiritual, ela ancora informações, ela ancora conhecimentos para que você realize, para que você mova a transformação. Então, eu não estou falando só de curtir uma good vibe, né? Uma vibe legal, ficar numa boa. Sim, isso é legal, isso é importante. Mas como os pilares da nossa escola são conhecimento, movimento e transformação, a grande ideia da exoconsciência é o que você vai fazer a partir da sua experiência espiritual, a partir do seu relacionamento espiritual, a partir do intercâmbio lúcido que você estabelece com esses seres e humanidades que têm contatado psiquicamente as pessoas no planeta Terra. Uhum. Porque é o que a gente percebe, acompanhando isso já há alguns anos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, Europa, a gente tem vários grupos de intercâmbio e gente pesquisando, gente dentro de universidade, gente fora de universidade. A gente percebe que a experiência espiritual e o relacionamento espiritual, eles, de alguma forma, ajudam a redefinir novos contornos do self, do eu mesmo, de quem eu sou, da forma como eu me apresento, né? Então, quando eu brinco aí nesse texto de biografia, meio hippie, meio bruxo, meio doido. Tá pegando tudo ali, né? Tô definido ali. Mas por quê? Porque a minha experiência passa a ancorar parte da minha identidade, de quem eu sou e também de como as pessoas me percebem, né? É barato, a gente chega às vezes naquela reunião de amigos, tal, né? Aí vem um amigo e fala assim, você que mexe com esse negócio de espírito. Sim, né? Já ouvi também. Você deve praticamente ter que ler mapa astral e de carta todo natal mundo. de todo mundo. Há anos. Mas você que faz esse negócio de planeta? Negócios de planeta, é ótimo. Você que entende, escuta, o que esse Mercúrio tá fazendo na minha vida essa semana, né? Não, e é o que a gente tava falando aqui nos bastidores do estúdio, né? A gente tem que trazer alternativas, mas assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir certas verdades. Às vezes, né? A gente tem que ter esse cuidado. Quem trabalha com tudo, que a gente tá despertinho um pouquinho mais cedo, vamos dizer assim, a gente tem que ter um filtro para falar. Mas é muito isso, meu. Você que mexe com esse negócio de planeta? O meu sogro tem uma frase maravilhosa, né? A pessoa começa a dar esse gancho, ele pergunta assim, você quer que eu fale alguma coisa para te consolar, te agradar? Ou você quer ouvir a verdade? Tá na sua mão. Tanto o mapa astral quanto o tarólogo, eu também sou oraculista, é a mesma coisa, né? Você tá atendendo alguém, aí a pessoa quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, ela não quer ouvir a verdade, né? E tem até uma brincadeira, né? Um meme, fala assim, não, saiu a carta do rato, embaralha de novo. Não, embaralha de novo que eu não quero essa. Então é mais ou menos por aí. E Juliano, qual que é a relação da cocriação exoconsciente e a sua relação com estratégias militares? Me chamou muito a atenção. Como que você relaciona esses dois paradoxos? Nossa, você sabe que isso é muito bizarro, né? Eu vou ter que vai ter meio que 60 que lá vem história, mas eu acho que vai valer a pena. Eu sempre fui aquele moleque que dormia no filme e acordava na propaganda. Né, já a veia publicitária estava ali desde sempre. Desenhava, tal, então, pai mecânico, vô mecânico de ferrovia, 2 irmãos engenheiros, moleque ia ser publicitário, já é ovelha negra, assim, né, título. Fiz colégio técnico de publicidade, aí o que mais me encantou foi o marketing, fui fazer bacharel em marketing. Fazendo bacharel em marketing, o que me atraiu foi justamente a parte de planejamento estratégico. Entrei na pós-graduação em estratégia militar. Estratégia militar conheci vários generais, né? E na época da produção do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, quando eu entrei junto com o Fábio e a Rebeca, eles já tinham começado, eles tinham entrevistado Divaldo Franco, Geraldo Lemos, e estava meio que por ali.
E aí eu fui atrás do Gevaer, que era então editor da revista UFO, Saulo Gomes, que foi jornalista que levou o Chico para Sim, televisão, sim. fomos atrás do ministro de Defesa do Canadá para trazer o cara. Mas eu falava assim, gente, se é um documentário de ufologia, tem que ter uns milico, tem que ter uns generais. E eu tenho contato com os generais. Eu tinha um grande amigo meu, General Cardoso, tinha dado aula para mim na pós-graduação. Falei, vou ligar para o General Cardoso. Porque o General Cardoso, uma vez, eu tive uma crise de sinusite na aula e ele pediu para eu ficar. Aí a galera da pós vazou e ele fez reiki em mim. Não é Foi o máximo. Eu falei, possível. cara, eu Não é verdade. tenho um general que faz Não. reiki. Falei, não, Esse peraí. mundo ele tá Vou realmente. puxar. Tá estranho, Tá né? Tá estranho, tá estranho. esquisito. A Nicole, que é psicóloga, que atende aqui no Círculo, esse final de semana a gente teve retiro de mediunidade e ela, fazendo retiro de mediunidade, recebeu uma mensagem da mãe falando que estava tomando um porre na praia. Ela falou, o mundo está de ponta cabeça, Mas eu estou está. aqui fazendo um retiro de mediunidade e minha mãe está tomando um porre na praia. Enfim, fui atrás do General Cardoso. O General Cardoso falou, olha, eu vou participar do seu documentário porque confio plenamente em você, em tudo que você faz, mas tratando-se do assunto, eu preciso que você conheça uma pessoa, que é um outro general, amigo meu de Brasília, que esse sim vai poder te dar muita informação. Bom, esse é o segundo general que eu conheci por meio do Cardoso, é o general Paulo Roberto Uchoa, filho do general Uchoa, que foi um dos grandes pioneiros da ufologia brasileira, do contato, primeiro telepático e depois objetivo com seres lá no Planalto Central, e que foi, a partir disso, o primeiro espírito que se apresentou diretamente para mim, dizendo que nós tínhamos um trabalho para fazer. Tanto que dentro do Círculo Escola Filosófica, o general Uchoa é um dos nossos, vamos dizer, o nosso reitor, né? Como um Ele que mentor. conduz Como se fosse um tudo mentor. isso. Uhum. E eu vejo como se fosse, não, acho que ele é um mentor e mais do que um mentor, né? A gente já deu o cargo de reitor para ele. E é interessante, né, porque de alguma forma, talvez a gente precise entrar numa fase onde os conhecimentos de espiritualidade, filosofia, eles tenham objetivos claramente definidos, metas claras definidas e projetos bem estruturados. Talvez tenha chegado o momento de profissionalizar para expandir, né? Uhum. E essa ideia, ela é uma ideia que colapsa com um pouco com a crença popular, porque quando a gente olha para Chico Xavier, para Zé Arigó, e tantos outros que vieram antes de nós, foram pessoas abnegadas, que trabalhavam dentro de estruturas associativas, sem fins lucrativos, etc. e tal, e que abriram o caminho, né? Abriram o caminho. E eu me lembro que a gente sofreu muitas críticas no início, né? Eu lembro de uma senhora que uma vez me escreveu falando assim, não, porque Jesus nunca cobrou pelo Sermão da Montanha, né? E eu disse para ela, tá, ele não cobrou pelo Sermão da Montanha, mas ele dormia na casa de Pedro, andava no barco de Pedro, comia na casa de Pedro. Quando Pedro estava devendo imposto, ele foi lá, deu uma mãozinha assim, encheu a rede de Pedro de peixe, para que Pedro vendesse aquilo ali. Então, eu falei, não, e continuou com aquele moralismo, Sim, apontando sim. a mão e tal. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, me diga uma coisa, se por acaso The Walt Disney Corporation, decidisse pegar todo o seu know-how global, todo o seu know-how de filmes, de roteiristas, de animadores, para fazer um filme que explicasse as dimensões espirituais, a vida após a morte, as reencarnações, a senhora seria contra ou a favor? E ela falou, eu seria contra. Eu falei, bom, é por isso que o movimento que a senhora faz parte representa 0,00007% da população brasileira. Eu falei isso para ela em 2019. Alguns anos depois, a Disney lançou o Disney Soul. Disney Soul, 2 que anos para mim, Foi. 2 anos depois, para mim aquilo ali é nosso ar como deveria ter sido produzido, né? Sim. Uma publicidade global, não que admiro e louvo todo o esforço do Wagner de Assis e todo o trabalho que ele tem feito com a série Nosso Lar, que é muito instrutiva, mas por outro lado,
como poderia ganhar mais visibilidade, como poderia ser melhor se de alguma forma começasse a se libertar da estrutura institucional religiosa para falar a linguagem que as pessoas falam hoje, né? Para falar, para alcançar, para estar lá. Então eu acredito muito em empresas espiritualizadas, né? Empresas que são físicas, empresas lucrativas, empresas privadas de expressão espiritual. Eu acredito muito em meios lucrativos para fins transformadores, né? O dinheiro, ele é a energia, ele é o sangue que circula no corpo de uma empresa. Sangue de mais da gangrena, sangue de menos da anemia, só precisa circular. Então, meios lucrativos para fins transformadores. E se tem uma coisa que a gente aprendeu muito, esse ano a escola completa 7 anos, é assim, a quem é fiel no pouco, a espiritualidade confia mais. Em certas coisas, no círculo, que nós não crescemos, enquanto nós não entendemos certas posturas mentais que nós tínhamos que adotar. E quando a gente adota a postura e fala assim, beleza, eu sou fiel a essa estrutura porque eu acredito, isso faz sentido para mim, o campo se move, o fluxo aumenta, a responsabilidade cresce, né? A gente não está no Vale do Silício, mas pode dizer que é uma empresa caseira que começou em casa, né? Fazia reunião mediúnica em casa. A gente tem reunião mediúnica na empresa, que beleza, né? Fazia reunião em casa, a gente gravava em casa, tudo começou em casa, né? E hoje, que ela alcança, né? O que ela consegue manifestar e que ainda é só o começo de tudo aquilo que vai chegar, então mostra que existe um endosso, né? Eu vejo essa coerência, existe um endosso que vem a partir dessa ideia de ser consistente ao longo do tempo, né? Consistente, coerente, consciente ao longo do tempo. E, Juliano, você tinha dito dentro das suas pesquisas para o documentário Data Limite, tudo, e você chegou no General Uchoa. Foi ele que trouxe essa base da estratégia militar? Como é que foi como é que você coloca de fato, não só no círculo, mas também na vida cotidiana? Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Eu fiz pós-graduação em estratégia militar, então tem um autor chamado Russell Ackoff, que para mim é um alquimista, assim, porque o cara fala assim, que planejar é criar o futuro desejado. Criar o futuro desejado. A gente vive numa efervescência dessas ideias de que a mente cria a realidade, cria o nosso ambiente, cria a nossa saúde, tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente esquece de ter um hiato aí entre o que a gente quer e o que a gente faz. E isso que veicula, que carrega o meu desejo mental para a manifestação física na realidade é uma coisa chamada planejamento. Planejamento. Então, planejar é criar o futuro desejado. Eu entendo que é muito legal a gente estar no flow, interagir, direcionar as energias. Entendo que muitas vezes a gente não tem total compreensão de como aquilo vai acontecer e acaba acontecendo, que é uma experiência muito legal, reforça a questão da parceria, mas ao mesmo tempo eu também entendo a questão do mérito, a questão do nosso esforço, a questão do nosso movimento. Então, se eu quero muito uma determinada situação, eu mentalizo isso, eu confio nisso, eu acredito nisso. Para mim, planejamento estratégico é parte do processo de merecer que isso aconteça. Então eu vou planejar, eu vou quebrar em etapas, eu vou dizer quando eu quero que isso aconteça, como eu quero que isso aconteça. Depois eu vou criar um cronograma reverso. Se eu quero que isso aconteça em julho, o que é que eu tenho que estar fazendo em junho? O que é que eu tenho que estar fazendo em maio? O que é que eu tenho que estar fazendo em abril? O que é que eu tenho que estar fazendo hoje? E aí eu vou cumprindo essas etapas, né? Mesmo os projetos planetários têm etapas, têm gradações, têm metas, têm datas limite, né? A espiritualidade não espera a humanidade bater a meta para depois, quando bater a meta, dobrar a meta, né? A espiritualidade, ela tem planejamentos. Então, o que eu entendo? A ferramenta do planejamento estratégico, ela é uma organização, e eu acho que ela é super alquímica nesse sentido, porque
é o tirar da minha mente o que eu quero, colocar no papel, criar etapas, criar prazos, criar ações concretas que eu tenho que fazer para aquilo se manifestar. Vou te dar um exemplo. Nos dias 5 e 6 de julho, acontece o congresso anual do Círculo, e esse ano, pela primeira vez, vai ser em Curitiba, porque a gente estabeleceu a nossa sede aqui, a Casa do Círculo está em Curitiba. Todos os outros anos foram em São Paulo. Mas fez sentido para nós que fosse em Curitiba esse ano. Beleza, 2 dias, tal. Então, veja, para que o evento aconteça 5 e 6 de julho, e seja tudo legal, lindo, e continue superando expectativas como ele fez todos os anos, a gente começou a trabalhar em agosto do ano passado, setembro do ano passado. Que dia vai ser no ano que vem? Tal dia. Que dia a gente tem que visitar teatro? Até quando a gente tem que estar com o teatro pronto? Qual vai ser o tema? Aí o tema é sempre uma confusão, Vivi, porque nunca, quando a gente marca a data do congresso, a gente nunca tem o tema. Vai mudar 20 vezes. A gente não faz ideia do que vai ser. Não, nem muda. A gente simplesmente não faz ideia do que vai ser. Daí é uma meditação de uma reunião mediúnica com outro, e isso e aquilo, de repente o tema, ele começa a sair, parece que das entranhas da terra, assim, aparecer como um broto. A gente fala, tá aqui, ó, essa direção. No caso, esse ano vai ser Ajna Chakra, o que você vê. O que você vê. E aí a gente ficou, nossa, e tal. Aí a hora que vem. Aí dorme, sonha com o conceito, aí vai criar a arte final. E tudo isso num processo encadeado. Quando que tem que começar a vender ingressos? Quando tem que pagar palestrante? Quando tem que comprar passagem aérea? Ou seja, se a gente não tira o nosso desejo, o nosso sonho da nossa mente, e não coloca ele num processo assim, ó, quando cada coisa precisa acontecer para que eu chegue naquele futuro desejado, e aquele futuro desejado se manifeste, eu me perco nos meus pensamentos. E isso é muito fácil de acontecer. Rapidamente. Muitas vezes, rapidamente. Até porque, eu lembro do Lísias, né, falando com o André Luiz lá em Nosso Lar, que ele dá essa receitinha, né? Você tem que desejar, saber desejar e merecer. Na hora que ele fala saber desejar, eu acho o máximo, porque a gente acha que quer. É porque eu quero tal coisa. Mas será que você quer De mesmo? verdade? Você quer porque você quer, ou você quer porque outros quiseram que você quisesse? Sim. E aí depois você muda de ideia e não sei mais o quê. Então, planejamento, ele é essa ferramenta física, material. Ele meio que materializa o plano mental, e não precisa ser um especialista em planejamento estratégico para fazer isso. Basta ter um bloco de notas e uma caneta. E vontade. Pega o que tem na sua mente, descarrega no papel. Eu ouvi esse final de semana que intenção sem ação não é nada. Então a gente tá cheio de intenção, a gente tá cheio de vontade, mas se não tiver, a intenção era uma ação interna, né? Então se você tem que colocar isso em prática. E aí você tava falando e me lembrou muito outro viés desse negócio de você mexe com o espírito aí, ou você mexe com os planetas. As pessoas acham que a espiritualidade é algo que você pede, que você ora, que você faz sua meditação e tal, e senta no sofá e espera as coisas acontecer. Né? Então, isso que você está falando é uma coisa... E aí vem desse processo militar, essa questão do planejamento, suponho, né? Então, você estudou a respeito e coloca isso em ação. Mas tem muito disso, né, Juliana? As pessoas acham que, por estarmos, de repente, nos abrindo para uma espiritualidade, colocando mais a espiritualidade na nossa vida cotidiana, deixa por tudo conta lá da galera do Nosso Lar. Né? Vamos aqui, não vou fazer nada, vou fazer minha prece, vou ler o evangelho, vou tal... Mas deixa que as coisas vão acontecer, e não é bem assim, né? A gente precisa caminhar, não é verdade? Eu lembro, nessa época do Data Limite, o pessoal falava assim, e o que é que a gente pode esperar para depois de 2019? Eu falava, nada, não pode esperar nada, tem que levantar e fazer. Muita gente associou a pandemia com a Data Limite Chico Xavier? Olha, muita gente, eu não sei, mas a Anitta não associou. Eu lembro disso, eu lembro que ela falou. Vocês já viram, né? O Data Limite, é verdade. Ela fez, nossa,
Eu devo uns 3 milhões de visualizações para a Anitta, para aquele post. É verdade, porque ele fala, né, da data limite em 2019, e logo em março de 2020 vem a pandemia. Na astrologia, a gente também viu algumas coisinhas acontecendo que iam acontecer em março de 2020, mas ninguém esperava uma pandemia. Mas que o céu tava daquele jeito, tava. Tava virado no Tava giraia, virado né? no giraia, com certeza. Mas você sabe que eu vi com, assim, obviamente, né? Foi um período muito tenso, tenso para a saúde mental, tenso para os relacionamentos, né? Foi um período de luto muito pesado. Mas eu penso que quando o Chico anteviu que a partir de 2019 nós teríamos uma aceleração no processo de Transição transição, planetária, né? cara, aceleração na condição de polaridade que a gente vive, nunca é só uma aceleração de luz. Precisa ter a aceleração de integração das sombras também. Com certeza. Muito se integrou de sombras nesse período. Muita gente aprendeu a se conhecer, muita gente despertou, né? Muita gente sofreu o luto. A gente viu muitas estruturas de poder que ainda estão completamente erradas, Uhum. completamente despreparadas, né? A gente viu ainda a gravidade da injustiça social, né? Da diferença de classes. A gente viu muita coisa pesada ainda. E claro que isso choca num primeiro momento, choca, Uhum. revolta, né? Só que se a bagunça, se a gente não abre o guarda-roupa para ver a bagunça, a gente nunca vai sair do caos para o cosmos. Nunca, nunca. Então eu via a pandemia como aquele momento que a gente tira realmente tudo do guarda-roupa. E aí parece que a bagunça que estava fica maior ainda, né? É, com Mas certeza. agora vai ser um tempo de muito intensamente de voltar as coisas para os seus lugares, né? Tem coisas, por exemplo, que a gente vê que a pandemia passou e a gente voltou para velho Sim. modus operandi de sempre. É engraçado porque a gente recentemente fez uma entrevista com uma especialista em minimalismo, né? Então fala justamente sobre isso. Às vezes as pessoas elas estão muito focadas em tirar, em guardar, em tirar as coisas físicas, né, da vida, né, ter um minimalismo ali mesmo de objetos, mas minimalismo de energia, de conhecimento, né? Hoje a gente está com tem um termo que estão falando bastante que é a obesidade de conhecimento, né? A obesidade intelectual. Então a gente quer saber de muita coisa, mas o que de fato você coloca em prática? Né? O que de Uhum, fato, o que você lê num livro, o que você faz um curso, você de fato está aplicando isso para uma transformação real, né? Então, isso eu concordo plenamente que muita gente despertou, mas muita gente, eu acho que está até pior do que estava antes. é, a doutora Larissa, que dá aula no Círculo, ela associa esse momento como o momento do espiritualista bêbado, aquele que bebe, bebe, bebe de todas as fontes, mas ele bebe tanto que ele fica bêbado. É, Não é, exato. não é E se funcional, perde, né? né? Se perde muito. Se perde porque falta essa suficiência e falta. Veja, Vivian, é o problema da ansiedade. Uhum, E o que é o problema da ansiedade, senão a gente estar ocupado com coisas que ainda não existem, coisas que ainda não chegaram. uhum, A gente está sempre lá na frente. A ansiedade é o oposto do planejamento estratégico. Vamos uhum. voltar agora a essa que a gente estava conversando. Quando eu tenho um ato de planejamento estratégico, de cocriação, eu sei, eu quero, eu vejo lá na frente, eu tiro isso do meu plano mental, coloco no papel. Uhum. Pode ser uma lista de fazeres com prazos e meu objetivo final. Tirei do papel, estou presente. Vou matar uma coisa de cada vez, vou resolver uma coisa de cada vez. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu não tiro nada do meu plano mental e eu fico ocupado o tempo todo com coisas futuras. E eu, Sim, estando ocupado o tempo todo com coisas futuras, a minha energia está indo toda para o futuro. Falta energia para o presente. Aí eu fico ansioso, eu fico cansado, eu meto a cara no chocolate, né? E aí eu simplesmente não avanço. Então a gente observar muito disso, sabe? De onde está indo a nossa energia? Pô, será que eu
será que eu preciso, será que eu tenho energia suficiente para colocar em 5 cursos ao mesmo tempo, que eu não vou terminar nenhum? É. Será que eu tenho energia para me desafiar cada vez mais, assumir cada Uhum. vez mais projetos, assumir cada vez mais Sim. trabalho? Então, essa economia da energia, economia no sentido de administração, não de ser Uhum. mesquinho, Sim. mas administrar a energia, ela é fundamental, fundamental para o equilíbrio. É mesmo porque quando você busca em excesso algo, é porque tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma Tá coisa. faltando alguma coisa. Então vale a investigação interna, né, para saber ali o que tá faltando ali. Juliano, como que a gente pode discernir uma experiência espiritual autêntica de algo que eu acho que eu tô ficando doida? Alguma projeção mental. É a boa e velha pergunta, né? Será que isso é meu ou será que é coisa da minha cabeça? É. Né? Uma pergunta que assola todos os médiuns e bruxos, incluindo Harry Potter, né? Porque no final de Relíquias da Morte, ele se encontra com Albus Dumbledore no plano espiritual e ele pergunta, professor, isso é real ou está acontecendo só na minha cabeça? E para mim a resposta do Dumbledore é sempre a melhor resposta. É claro que isso está acontecendo dentro da sua cabeça, mas por que que isso necessariamente deveria significar que não é real? O fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno de aspectos orgânicos e psíquicos. Então, óbvio, ele está acontecendo dentro da sua mente. Organicamente, através da glândula pineal, que vai receber e distribuir uma série de ondas para o seu córtex, gerando imagens, gerando frases, gerando audição, muitas vezes, tudo dentro da cabeça. E ele é psíquico, porque uma vez que esses sinais são captados do mundo espiritual fisicamente pela pineal, eles vão emergir no nosso plano mental revestido dos elementos, dos conteúdos que tem na nossa psique, no nosso inconsciente pessoal, no nosso inconsciente coletivo, nos nossos símbolos. Então, o processo de discernimento, ele passa justamente por a gente aprender a falar a língua da vida. E a língua da vida é a língua do símbolo. O que que isso quer dizer? O que de mim emergiu com essa mensagem espiritual? O que de fato é mensagem espiritual? Em alquimia, a gente tem uma operação para isso, que chama-se separatio, né? É a espada que separa. Essa espada, não é, que os alquimistas atrelavam à razão, a razão vem do latim ratio, que é separar, medir, contar, comparar. Então, quando eu uso essa espada da razão para separar, eu vou interpretando o símbolo, eu vou vendo que são conteúdos meus, o que é mensagem simbólica, eu vou pesando, comparando para chegar no conteúdo mais profundo. O que acontece muitas vezes, Vivi, é que a gente não usa a espada da razão. Uhum. A gente toma o simbólico como literal, então eu Uhum. levo ao pé da letra aquilo que veio, e aí eu começo a viajar na maionese, né? Ah, me apareceu um ser com escamas verdes, olhos cortados, e eu tive muito medo. Conclusão, a pessoa acorda do sonho e fala assim, tive um ataque espiritual. Uhum. Será que você teve mesmo um ataque espiritual? Porque os conteúdos que surgem são nossos, está dentro da nossa Sim. mente. Então, o que que significa a escama da cobra? A gente pode voltar para o símbolo da Ouroboros, o ciclo da vida, ou para as serpentes do cajado de Hermes Trismegistus, que representam a natureza humana, Uhum. que vai ascendendo em torno do conhecimento. Então, será que o ser que veio era um reptiliano, ou era um aspecto seu, cuja natureza ainda é primitiva e que precisa evoluir, Precisa né? transformar, né? Uhum. Precisa transformar. O ambiente era escuro, era trevas, eu estava no umbral. Putz, será que o ambiente era escuro, era trevas, era umbral? Ou Ou é a será que maneira você como está você tá numa olhando. fase, ou será que é Exato. uma fase de sombras, É. né? E que ego que gosta de ver sombra? Não, mas Juliana, as pessoas falam assim para mim, Juliana, eu acordei, eu estava ofegante, eu fiquei com medo. Claro que ficou com medo. Você acha que o seu ego está confortável de enfrentar as sombras e descobrir que a própria natureza não está pronta para evoluir diante do Evoluir. conhecimento. Sim. Então veja, a mensagem espiritual vem, às vezes ela dá umas chineladas na gente e Uhum. a gente sai pela tangente. Querendo justificar, porque nunca a culpa é nossa.
Não, eu tô sendo atacado Sempre tô sendo espiritualmente. atacada. Pobre de mim, eu sou uma donzela e sou atacada. Ó, pobre de mim, ó céus, eu adoro a vida. Então, a maturidade espiritual, né, a diferenciação disso, cara, tudo está acontecendo na nossa mente. Ah, mas isso é psicológico, isso é espiritual, isso é físico, isso é tudo junto e misturado. Uhum, perfeito. E a espada da razão, ela vem para separar, só para que a gente saiba lidar com cada conteúdo. Mas todos os conteúdos são importantes. Não é porque um sonho trouxe coisas da psique, por exemplo, que ele deixou de ser espiritual. Uhum, Porque quando evoluir a psique, não vai evoluir o espírito. O que eu faço com a mente, eu não faço com o corpo, eu não faço com o espírito. Então, tudo é espiritual e tudo é psíquico e tudo é físico. Então, a separação, ela é pedagógica, mas o fenômeno, ele é integrado. Ele é perfeito. simultâneo. E a hora que a gente começa a entender isso, a gente transforma a vida numa verdadeira escola de magia. É fazer magia todo dia, né? Não é só... Todo dia. A gente Das tem 8 aquela, às 18. a gente tem aquela coisa também, é a mesma coisa. Você muito provavelmente já deve ter. Quando a vida tá maravilhosa, você não vai procurar práticas espirituais, você não vai procurar É. espiritualidade, você não vai entrar numa igreja e vai pedir para Deus ajudar. É porque tá com alguma coisinha, né? Deu ruim ali no processo, mas quando a gente incorpora essa vida espiritual, vamos dizer assim, tem que ser, é o que eu falo aqui às vezes, né? A jornada do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, ela é diária. Não tem aquela coisa de você se conheceu, não gostou, não tem como você não saber mais. Não tem como Ah, não. voltar. Não gostei do que eu vi, não. Não gostei de quem eu sou. Deixa eu voltar, né? Faz Não que nem tem no como. Netflix, né? Esse conteúdo não é para mim. Exatamente. Seria maravilhoso falar assim, não, deixa pra próxima. Tem aquela, né? Deixa pra próxima vida que essa não tá legal. Deixa pra próxima. E, Juliana, você começou recentemente um grupo de estudos sobre, né, ter a coligação ali entre o nosso lar e os princípios herméticos. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Ah, esse é um estudo aberto que está Ah, rolando no YouTube do Círculo, círculoescola.com desculpa, youtube.com/, Círculo Escola. Vai ser um estudo que vai percorrer através das páginas da psicografia do Chico Xavier sobre o nosso lar, todo o conhecimento iniciático do hermetismo que está ali oculto na obra. A primeira vez que eu maravilhoso. li Nosso Lar, eu falei, meu Deus, se William Walker, em 1908, quando publicou o Caibalion, já trouxe a público conhecimentos que antes estavam fechados e restritos a sociedades secretas, escolas iniciáticas, Chico Xavier jogou tudo isso no ventilador, né? Porque a psicografia dele democratizou. Imagina, eu tenho aqui um livro da 20ª edição de Nosso Lar, eu acho que hoje a gente já deve estar em 40ª, Aham. são milhões de E exemplares, cada vez filme, mais, etc e né, com tal. filme falando e trazendo à tona, e não... É, mas o que que acontece? Nosso Lar foi escrito em 1944, né? Foi publicado pela primeira vez, a primeira edição é de 1944. Então existe ali uma linguagem que não é mais a linguagem usual hoje Sim, do nosso dia a dia, né? E nós estamos num país que a média de leitura é catastrófica, sim. infelizmente, né? A Argentina tem uma média de 3 livros, Uhum. dois a 3 livros aí por mês de leitura, ou a média brasileira é um livro por ano. Vide É nosso duro. mercado editorial, né? Como tá. É. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar e lendo um capítulo por aula, e nesse capítulo eu vou marcando tudo aquilo que tem conteúdo simbólico, que tem chaves de conhecimento hermético, para a gente entender na prática que aquilo funciona, como é que eu posso trazer isso para a minha vida, né? E é muito, muito legal de perceber. Tem coisas. Imagina, eu já fui expulso de escola iniciática, né? De escola filosófica, sociedade, essas coisas assim. Já fui expulso desses lugares e não sei mais o quê. E os caras têm todo um negócio, assim, meticuloso com aquele conhecimento, como se só ali aquilo existisse, aquilo fosse um tesouro deles e ninguém mais pudesse falar daquilo fora das paredes sagradas daquele lugar. A hora que eu abri Nosso Lar, eu falei, gente, está Tá codificado, tudo decodificado. aqui. Uhum. Tudo, 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 tudo. Assim, conhecimentos avançadíssimos de várias escolas iniciáticas que eu conheço, sociedades secretas,
conhecimentos avançados estão ali. A questão é que a gente não tem a chave para acessar esse conhecimento. Porque essa chave está no hermetismo, está no Caibalion. Então, o que eu estou fazendo é pegar a chave de um e abrir a porta do outro. E redescobrir uma obra que já é extraordinária, né, por si mesmo. Que legal. E esse grupo, então, ele é aberto? Então, só... Ele é aberto toda quarta-feira à noite, às 8 horas. Vai a aula ao ar. E depois, dentro do Clube do Aluno do Círculo, tem materiais complementares, tem exercícios de meditação. A gente está vendo se organiza um primeiro encontro de Zoom também para a gente conversar. Mas o estudo em si, toda quarta-feira, às 8 horas, no youtube.com/Círculo Escola, está rolando lá Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Muito bom, Juliana. A gente já está caminhando para o nosso final de papo, de conversa. E aí, por fim, eu queria te perguntar, até para deixar como reflexão aí, a gente brincou bastante, tudo, mas acho legal a gente exemplificar como que a gente pode adquirir. A gente pode, né, fazer parte do grupo, enfim, mas para começar a colocar mais a vida espiritual na nossa vida, né, cotidiana, mesmo com esse monte de estímulo e vida material. Tem muita gente que até vai para o extremo, né? Quer desapegar totalmente da vida material e viver só no... E não dá, né? A gente, aqui na Terra, a gente ainda... Dinheiro é uma moeda de troca, então a gente precisa, né? Mas como que a gente faz esse equilíbrio entre a vida espiritual e a material de uma forma mais, vamos dizer assim, eficaz e saudável? Acho que a dica que eu poderia oferecer seria a gente criar um pequeno ritual, né? Eu acredito muito na força dos rituais, acredito muito na consistência ao longo do tempo. E eu acho que o nosso ritual, e aí cada um pode ter a liberdade para criar, cara, ele não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se você pegar 10 minutos do seu dia, todo dia, para a sua espiritualidade, já é um começo. Como é que eu faço a minha espiritualidade? O que eu posso fazer nesses 10 minutos? Eu acho que o primeiro ponto, e talvez uma dica preciosa, seja tirar todas as roupas, todas as máscaras, todos os personagens que a gente veste para a vida todo dia. Então, naqueles 10 minutos, você não é pai, você não é marido, você não é esposa, você não é executivo, você não é um influencer, você não é terapeuta, você é só a sua essência, o que você gosta de fazer, né? Lembra lá quando você era criança, por exemplo, o que eu gostava de fazer, o que me dava tesão quando eu era criança. E aí, use esses 10 minutos para fazer isso. Eu vou colocar música, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer um exercício no parque, O que eu vou fazer nesses 10 minutos? Vou ficar de ponta cabeça, vou brincar, né? Vou ouvir alguma coisa que me inspira, vou ler alguma coisa que me inspira, vou fechar os olhos, vou falar com o Papai do Céu, sabe assim? Vou entrar em contato comigo, vou escrever, por exemplo, né? Ouço uma música, tal, e escrevo, simplesmente as primeiras palavras que me vêm, escrevo. Todos esses são exercícios, são elementos que são muito espiritualizados, né? Eu adoro, por exemplo, a prática do diário espiritual, faço grimório, né? Sim, Que eu tem também. o lado meio bruxo. Eu Adoro também. meu grimório, adoro o Também. desenho. E para mim é maravilhoso, né? Para mim aquilo é um momento profundo de Escrita espiritualidade, terapêutica, né? Que com eles falam. música, Sim. escrita terapêutica, né? Então eu penso que a espiritualidade, porque às vezes o sujeito quer começar já meditando 30 minutos por Não dia, quer vai. ficar na posição de yoga, a barriga não trava com a coxa, aí começa a doer as costas. Porque no fundo a gente continua querendo pretender. Sim. E aí o momento de espiritualidade não é um momento onde a gente está pretendendo, é um momento onde a gente precisa ser e não Uhum. pretender. Uhum. Então aquilo que você encontrar atividade onde você possa ser exatamente quem você é, sem pretender nada mais, Uhum. já é um início de espiritualidade que vale muito a pena experimentar. Perfeito. Juliana, muito obrigada por esse tempo aqui compartilhando seu conhecimento, coisas assim extremamente importantes e necessárias. Foi uma verdadeira aula. Eu sempre falo que o meu momento místico é uma aula. E eu queria que você, Legal. por favor, deixasse seus contatos
para que as pessoas pudessem, né, te seguir e também entrar em contato, absorver tudo que você tem para contar, por favor. Puxa, com prazer. Lá no Instagram é @JulianoPosati, né, Pozati, você vai me encontrar. E o nosso espaço é o circuloescola.com. Ali no site você tem todas as nossas redes sociais, nossos canais, o Clube do Aluno, que é o nosso programa de estudos continuado, a nossa plataforma onde tem muita coisa para você descobrir e que também está integrada ao Instituto Círculo, que é o nosso braço de ação social. Afinal de contas, não basta intenção, né, Vivi? Tem que ter intenção e ação. A gente tem o Instituto Círculo que junta aí, a gente fala que a gente está fazendo um porquinho do bem no Instituto Círculo, né? E uma vez por ano a gente faz uma baita ação de transformação, de apoio, com entidades que estão fazendo a transformação acontecer. A gente banca, o ano passado a gente doou R$134 mil para organizações que a gente entende que estão fazendo a transformação acontecer, e esse ano a gente quer levar isso mais à frente. Mas tudo começou pequeno, viu? Primeiro ano a gente doou 4 mil. Olha aí. No 7º ano, 134 mil. É o planejamento e a constância. Né? É isso aí. Juliano, só uma última pergunta. Para quem ainda não assistiu o documentário Data Limite, onde que podemos encontrar? Tá no YouTube. youtube.com/Círculo Escola. Tá disponível gratuitamente. Quem ainda quiser, a data já foi, mas dá para continuar. A data já foi, mas como a gente continua no limite, eu acho que dá. Perfeito, Juliano. Muito obrigada. Nós da Mística agradecemos muito sua participação e volte mais vezes, viu? Obrigado, Vivi. Um bom dia para vocês. Bom dia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio novo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.